23 de 2013. Esse projeto de lei, que começou muito bem intencionado, querendo defender as mulheres diante da violência sexual, terminou numa formulação que abre, não é, uma brecha, eu diria mais do que uma brecha, abre uma verdadeira autoestrada para a possibilidade da prática do aborto no nosso país. Este projeto de lei tramitou nas duas casas em caráter de urgência, a pedido do próprio ministro da Saúde, Dr. Padilha. Portanto, é uma iniciativa de desengavetar um projeto que estava há muito tempo parado. Aquilo que foi alegado, aquilo que foi dito para que houvesse esse caráter de urgência, era exatamente homenagear as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, para que se passasse uma lei regulamentando aquilo que já era o direito das mulheres. Ou seja, a lei já contempla, né, esta realidade de que a mulher vítima de violência sexual seja atendida pelo Sistema Único de Saúde. E, no entanto, com esta apresentação, não é evidente que ninguém iria se opor. Nós sabemos o volume de leis que tramitam nas duas casas, sabemos o quanto os legisladores estão assoberbados de trabalho. Foi apresentada essa lei desta forma, e assim, sendo apresentada como uma lei que protegia as mulheres da violência, foi aprovada por unanimidade, de uma forma quase que milagrosa. Ou seja, em 2 meses e alguns dias, essa lei foi aprovada em 4 votações unânimes, sem que ninguém se desse conta exatamente dessa brecha que estava dentro dela. Explico o conteúdo da lei. A lei originariamente era simplesmente uma lei voltada para dar assistência à mulher vítima de violência, garantir assistência psicológica. Nós sabemos os traumas de uma mulher que sofreu violência sexual, né? Assistência psicológica e profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis. Também a possibilidade de uma tentativa de evitar uma gravidez indesejada com recursos bastante evidentes, como a lavagem, né, do corpo da própria mulher para tirar qualquer resquício de sêmen que tenha permanecido, etc. Tudo isso era algo para atender as mulheres, e assim dizia a lei, o projeto originário, atender as mulheres em emergência médica. Vejam bem, os senhores, essa expressão, uma emergência médica. Então, aqui está justificado o quadro, emergência médica. Ora, essa expressão desapareceu. E não se fala mais de emergência médica. Agora, na lei que foi aprovada, o que se fala é de atendimento emergencial. Ou seja, não é a mulher mais que está na emergência. O atendimento para uma mulher vítima de violência tornou-se agora, foi guindado, né? Foi elevado agora à categoria de atendimento emergencial. Isso quer dizer que não pode ser postergado, não pode ser passado para outro dia. Tem que ser emergencial. Muito bem. Até aí, estranho, no entanto, podemos ainda considerar isso. Só que no artigo 2º da lei consta algo que já estava na lei originária. E é algo de tremendo, que é uma nova conceituação de violência sexual. E nós sabemos muito bem como as leis podem ser usadas em militância para tentar, como um navio quebra-gelo, ir forçando a barra para se colocar, né, um novo estado de coisas. Leis são usadas também como militância, né? Embora elas criem uma incoerência dentro do sistema jurídico. O que é que diz o artigo 2º? O artigo 2º define violência sexual. Vou ler para que não se diga que eu criei alguma coisa. Artigo 2º.
Considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Ora, nós sabemos que a lei, ela é o que é. E ela precisa ser lida com uma lupa, com lente de aumento, para a gente conseguir enxergar os detalhes dela. Ora, se violência sexual é qualquer relação sexual não consentida, cheguemos ao extremo, né, de espichar isso aqui até o limite daquilo que realmente está escrito aqui. Se um dia o marido deseja uma relação sexual e a mulher está indisposta e não consente naquela relação sexual do seu marido, embora não tenha sido violentada, ela simplesmente não estava disposta. Isso caracteriza, conforme essa nova conceituação de violência sexual, uma violência sexual. E essa mulher, então, onde a lei não especifica prazo, não especifica se ela está em emergência médica ou não, esta mulher pode se apresentar a um hospital 6 meses depois, porque ela não coloca nenhum prazo, dizendo: eu não consenti com essa relação sexual. E como é que você vai 6 meses depois provar alguma coisa? E como é que você vai, com esse conceito elástico de violência sexual, dizer: ora, nós estamos aqui então diante de uma formulação legal que irá criar dentro do sistema jurídico uma dificuldade enorme para a aplicação. Então, você vai dizer: mas padre, o senhor está sendo apocalíptico, né? Exagerado. Mas, senhores, quem de nós não reconhece que numa sociedade precisamos de leis exatamente porque existem pessoas mal intencionadas? As leis existem para isso. Porque se fôssemos todos anjos, se estivéssemos no paraíso antes do pecado original, se ninguém de nós tivesse alguma tendência para a maldade, as leis não seriam necessárias. Nós veríamos a lei de Deus no nosso coração e basta. No entanto, as leis são necessárias exatamente porque existem pessoas que são maliciosas e desejam atentar contra aquilo que é o justo. Então, esta lei, como ela está formulada aqui, ela abre uma crise dentro daquilo que é o sistema jurídico. Agora, alguém vai dizer: mas, padre, será que isso tudo não foi simplesmente uma má elaboração, mas depois, no fundo, as coisas irão ser sanadas, né, na regulamentação normal, no trâmite normal do dia a dia, sem problema nenhum? Vejam, nós estamos aqui, e este é o tema que eu gostaria de chamar a atenção, nós estamos aqui diante de uma militância decidida, que é paciente e sabe alcançar seus objetivos, que se decidiu, estão resolutos em legalizar a prática do abortamento neste país. Nós sabemos disso, que existe essa militância. Eles não representam o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é esmagadoramente pró-vida. O povo brasileiro, ele é absolutamente contra a prática do aborto e a legalização do aborto. No entanto, existe esta militância. E de onde vem o interesse destes senhores? Ora, nós sabemos, e isso pode ser documentado, isso pode ser apresentado, não só um documento, podem ser apresentados relatórios e mais relatórios de fundações internacionais que estão decididas em legalizar a prática do aborto na América Latina. Nós temos um documento que foi escrito por uma senhora chamada Adrienne Germain,
Ela é uma funcionária da Fundação Ford e escreveu um documento chamado de Incrementando o Acesso ao Aborto Seguro, Estratégias de Ação. Nessa apostila de estratégias de ação para militantes, para essas pessoas que militam, né? Adrienne Germain, que foi condecorada pela ONU por essa sua militância no campo daquilo que eles chamam de saúde reprodutiva, né? Ela diz com toda clareza, vou ler: assegurar ao máximo a prestação de serviços previstos pelas leis existentes. Ela está descrevendo o que é que se deve fazer num país em que o aborto ainda é ilegal, como no Brasil, graças a Deus, ainda é ilegal. Ela diz: assegurar ao máximo a prestação de serviço pelas leis existentes. Então, no caso do Brasil, né, assegurar ao máximo aquilo que a lei permite na questão do aborto, que é a questão do aborto em caso de perigo de vida para a mãe ou de uma gravidez resultante de estupro. Assegurar ao máximo isso daqui. E ela diz: abrir o caminho para um acesso cada vez mais amplo. É isso que está sendo feito no nosso país. Ou seja, uma militância que está seguindo o manual dessas fundações internacionais está comendo a papa pela beirada pacientemente, porque eles desejam ampliar cada vez mais o acesso ao aborto no país. Querem um exemplo disso? Um exemplo do que é que vai acontecer com esta lei? Vamos ver o que já aconteceu com o nosso Código Penal, não é? Porque podem dizer: Padre Paulo, o senhor é teórico da conspiração. Eu não sou um teórico da conspiração. Vamos fazer historiografia então. Né? Vamos contar a história já acontecida, para que ninguém diga: ah, ele está com hipóteses de futuro terrível, um futuro, né, escuro. Não. Vamos olhar o que já aconteceu. O nosso Código Penal. O Código Penal atual, ele diz que o abortamento é crime nesse país. No entanto, existem 2 casos em que se suspende a punição da pessoa envolvida no crime. Ou seja, esses 2 casos são caso de perigo de morte para a mãe e no caso de estupro. Vejam, o que é que tecnicamente falando, juridicamente falando, existe no Código Penal. O que existe no nosso Código Penal é a suspensão da pena. Ou seja, o que tecnicamente, juridicamente falando, o Código Penal diz é que o aborto, no caso de a mãe correr risco de vida, é crime. É crime. Só não se pune nem o médico e nem a mãe. Tecnicamente é isso. Na linguagem do Código Penal está escrito. No caso de estupro, se o aborto for realizado, é crime, conforme o Código Penal vigente nesse país. É crime. No entanto, não se pune a mãe e não se pune o médico. Ou seja, o que está lá é uma suspensão da punição, não há sanção. Não é? Ora, o que é que os militantes que seguem o manual da senhora Adrienne Germain fizeram no nosso país? Transformaram isso num direito. E agora então, os cofres públicos devem pagar pelo abortamento dessas crianças, aborto tecnicamente criminoso, que se transformou por um passe de mágica interpretativo em direito. Direito reprodutivo. Direito. Ou seja, é a mágica das palavras, meus senhores. Na mágica das palavras, uma vírgula vira um livro inteiro.